Isaías capítulo 6, verso de número 1 ao versículo de número 9. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado no trono, sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos virão o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou na boca, tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, e envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Irmãos, falar sobre o profeta Isaías dispensa comentários. E se fôssemos para nós podermos estar falando do profeta Isaías aqui nesta manhã, nós levaríamos a manhã toda, tendo em vista que ainda temos uma santa ceia para ser ministrada. Mas o livro do profeta Isaías, o que está escrito em Isaías, são partes muito interessantes, retratando a vida e falando de um Cristo que ainda não viera, mas falando ainda de um Cristo que viria, falando de um Cristo que com certeza viria e veio, e Ele está aqui nesta manhã. Glória a Deus por isso. E nos primeiros versículos, no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo de número 6, nós vamos ver já algo bastante interessante. Começa-se no ano em que morreu o rei Uzias. Quem foi Uzias? Não temos assim fôssemos falar aqui realmente aqui na história, contando os pormenores da vida do rei Uzias, do que ele foi, do que ele fez, o seu reinado, quem foi a sua pessoa, quais foram os seus feitos. Na Bíblia tem algumas coisas que foram retratadas e mostradas, e graças a Deus também temos alguns estudiosos que estudaram a respeito dos feitos do rei Uzias. Uzias, ele reinou 52 anos. Ele foi o 10º rei de Judá. A Bíblia mostra algumas coisas que aconteceram no seu reinado, e ele, na média, ele foi um rei bom. Na média, se nós formos ver e olhar a história do rei Uzias, ele teve um reinado bom. Ele não só preocupou em fazer grandezas para enaltecer o teu nome, igual muitos reis faziam naquela altura, porque muitos queriam ser reconhecidos através de grandes obras que mostrassem e retratassem quem realmente esses reis eram. Mas Uzias, ele faz de uma forma diferente. Uzias, ele constrói uma nação, ele faz de uma nação próspera, ele preocupa com uma nação, ele cria projetos, ele cria empregos, ele cria algo que surpreendeu a população, que surpreendeu o povo que naquela época estava sob o seu reinado. Ele teve essa preocupação, e ele reinou durante 52 anos de vida. Ele reinou, foram 52 anos de reinado sobre Judá. 52 anos não são 52 dias, não é uma vida toda, é uma vida. E muitas pessoas olhavam para Uzias,
tendo um reinado, estava estável. Ele deixou o reinado estável, e estava estável. Não era instável, mas estava estável, balanceado. É como você hoje, se nós formos transferir hoje um bom presidente, ou no período de monarquia, tem alguns países na Europa que ainda está sobre o regime da monarquia. Alguns países estão sobre o regime da república, o presidencialismo. Mas para os países ou para as pessoas que estão sobre o regime e o seu governante está governando bem, as coisas fluem. Tem uma instabilidade. As pessoas começam a comprar em casa, entrar a ter bons empregos, bons salários. Há um planejamento familiar, diga-se de passagem, as pessoas, não é? Quando tem bons empregos, começa a adquirir bons empregos, compra logo uma casa, adquire uma família, e quando chega um momento, fala assim, não, vamos ter filhos. Porque isso traz segurança, isso traz uma instabilidade financeira para a vida de muitas pessoas, e as pessoas começam a se descansar, as pessoas começam a sonhar, as pessoas começam a ver um futuro pela frente. As pessoas começam a sonhar, as pessoas começam a ter sonhos, porque a situação está instável, a situação está favorável, a situação está boa. Mas Isaías, o profeta, ele já começa, não, no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias morreu. Ou seja, numa transição de um rei para outro, iria causar uma instabilidade. Ou seja, de uma transição, os irmãos irão entender que, porque geralmente sempre numa transição também de um presidente para outro presidente, sempre causa uma instabilidade. As pessoas ficam apreensivas, as pessoas ficam querendo entender como é que vai ser, como será. Será que a pessoa vai governar igual? Será que a pessoa vai governar pior? Será que a pessoa vai governar do mesmo jeito? Causa uma certa instabilidade na vida de muitas pessoas. Uma insegurança na vida de muitas pessoas, algumas aflições na vida de muitas pessoas. E eu fiquei a questionar a Deus, porque logo no princípio do livro de Isaías, no capítulo 6, Isaías já começa a dizer, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias morreu. Uzias, ele morre, ele está morto. E isso talvez em Isaías causaria ali algumas aflições. No Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 33, a Bíblia nos fala que no mundo nós teríamos aflições, que nós passaríamos por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que nós viéssemos a ter bom ânimo. O Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus, o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas nós passaríamos e nós enfrentaríamos algumas aflições na vida. Seríamos afligidos por algumas aflições na nossa vida. E isso é normal, o ser humano ser atingido e ser cometido por alguma aflição. Porque o Senhor mesmo já nos disse, no mundo nós teremos aflições. Essa seria uma das aflições do profeta Isaías, porque o rei Uzias, ele morreu. Mas como é que nos dias de hoje nós podemos enfrentar as aflições? Como é que nós podemos vencer as aflições? É simples. No capítulo de número 6, Isaías, o profeta, vai nos dar algumas dicas para nós podermos vencer as aflições da vida. E quais são elas? Primeiro, o que Isaías viu? Qual foi a visão que Isaías viu? Através da palavra de Deus, ela nos mostra e fala qual foi a visão que Isaías teve. Ele viu o Senhor assentado no trono. Amém? Glória a Deus. Ele viu o Senhor assentado no trono. Deus está assentado no trono. Ele estava assentado no trono. E quando eu vejo Deus assentado no trono, eu posso descansar, eu posso repousar, eu posso ter uma confiança, eu posso ter uma esperança, eu posso sonhar, eu posso meditar, eu posso descansar, porque Deus, ele está sentado no trono. O Senhor está sentado no trono. Essa era a visão que Isaías teve. Ele não viu simplesmente Deus fora do trono.
Deus está no trono. Deus, Ele está sentado no trono. Deus, quando Ele está sentado no trono, Ele reina. Deus, quando Ele está sentado no trono, eu não tenho que temer mal algum, porque Deus, Ele está assentado no trono, porque o Senhor está sentado no trono. E é diferente, porque quando nós passamos por algumas aflições, nós deixamos de enxergar Deus assentado no trono. E aí muitas pessoas caem em muitas aflições e se deixam ser vencidas por ela, porque deixam de observar Deus assentado no trono. Mas quantos veem Deus aqui nesta manhã assentado no trono? Ele reina. Quando Ele está sentado no trono, Deus, Ele está reinando sobre a nossa vida. E não há nada melhor quando nós enxergamos Deus assentado no trono. Quando nós olhamos para os céus na nossa vida espiritual e olhamos e vemos Deus assentado no trono. Não, eu posso descansar, Senhor. O Senhor está assentado aí no trono. E nada do que venha a acontecer, nada do que possa acontecer vai mudar a posição desse Deus. Nada do que vier a acontecer vai mudar a posição desse Deus que nós servimos. Ele continuará assentado no trono. Não é o caos que o mundo está vivendo, não é a situação em que o mundo está vivendo. Pode trocar de presidente, pode trocar de rei nessa terra, mas Deus nunca sairá do trono. Ele permanecerá no trono, porque todo o poder, toda a autoridade está nas suas mãos, e dali não sai. E dali não sai. Nós temos que ver Deus assentado no trono. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que ver Deus assentado no trono. Ele tem que estar assentado no trono nas nossas visões, na nossa visão, na sua visão. Você tem que ver, você tem que enxergar Deus assentado no trono. Porque quando as aflições vêm, a gente deixa de vê-lo, a gente deixa de enxergar, e constantemente a gente abaixa a nossa guarda, a gente abaixa a nossa cabeça, porque nós vemos quem? É um presidente. Quem está sentado no seu trono? É o seu patrão. Quem está sentado no seu trono, no trono de Deus, é o seu colega. Porque, veja bem, a confiança está nesse tipo de situações. Aí nós colocamos as pessoas lá em cima. A nossa confiança está nesse tipo de situação. Muitas pessoas hoje estão questionando: meu Deus, como será amanhã? Como será o amanhã? Nós fomos apanhados por um vírus, e ele ainda está aí. Ainda está aí. E nós colocamos ele assentado no trono. E está reinando. Corona ainda na vida de muitas pessoas está reinando. E essa insegurança na vida de muitas pessoas ainda está a reinar. Porque nós colocamos esse tipo de coisa lá em cima. E nós esquecemos de olhar que Deus é que está no trono. O Senhor, Ele está sentado no trono. Nós temos que ter essa certeza. Deus, não, o Senhor está sentado no trono. O trono é dele. Quando Ele está sentado no trono, Ele reina, Ele manda, Ele pode, tudo Ele pode fazer, porque Ele está sentado no trono. Nada vai mudar, as circunstâncias não vai mudar, as circunstâncias não irão mudar a sua posição, nada vai mudar. Deus não é aquele ser, Deus não é aquele ser que muda constantemente a sua personalidade está mudando. Não, é imutável. Deus é imutável, a sua personalidade é imutável. Deus não vai mudar simplesmente por uma circunstância na terra do que está acontecendo aqui. Ele continua no trono, Ele está sentado no trono, Ele vai permanecer assentado no trono. Eu tenho que ver isso, eu tenho que enxergar isso, eu tenho que colocar na minha mente: Deus, Ele está sentado no trono, o Senhor está sentado no trono. Foi isso que Isaías viu. Para enfrentar as aflições, eu tenho que aprender a fazer igual a Isaías. Eu tenho que entender, eu tenho que conhecer, eu tenho que me aprofundar e conhecer mais a Deus, a sua personalidade, o seu caráter, quem Deus Ele é. E Deus, Ele fala, a palavra do Senhor nos fala, Isaías fala que Deus, Ele é santo. O Senhor, Ele é santo.
Para vencer essas aflições, eu tenho que conhecer esse caráter, eu tenho que conhecer essa personalidade de Deus, eu tenho que conhecer no profundo o Senhor. E eu entendi, através da palavra do Senhor, Isaías vai dizer: Deus, Ele é santo, o Senhor, Ele é santo. E isso nós temos que ter na nossa mente, que Deus, Ele é santo, que o Senhor é santo, que o Deus que nós servimos, Ele é santo. Ele não é um santinho que se encontra pendurado numa parede, mas Deus, Ele é santo. O Senhor é santo. Os anjos reconhecem que Ele é santo. Os querubins, os arcanjos, eles reconhecem que Deus é santo. E eu que tenho que reconhecer, também eu tenho que reconhecer que Deus é santo. E ao ser santo, eu tenho que viver nessa santidade. Por ser santo, para ter esse encontro, para termos essa intimidade com esse Deus, eu tenho que viver numa santidade. Eu tenho que me santificar. Eu tenho que o adorar. Eu tenho que o exaltar. Eu tenho que glorificar esse Deus e dar glórias a esse Deus, reconhecendo que Ele é santo, reconhecendo que Deus é santo. Nós estamos a viver numa era em que as pessoas estão deixando de reconhecer a santidade de Deus, e que Deus, Ele é santo, e que o Senhor é santo. E para termos um encontro com esse Deus que é santo, no universo espiritual, a gente tem que preparar a nossa vida. Um culto em que nós nos preparamos para entrar na presença de Deus, numa santidade. Vocês vão ver, nós iremos ver que a atmosfera é diferente, as coisas são diferentes, as coisas são totalmente diferentes, porque nós reconhecemos que esse Deus, Ele é santo, que o Senhor é santo. E isso Isaías, ele reconhece, ele vê, não, Deus, Ele é santo. E quando nós reconhecemos que Deus é santo, a gente começa a observar e olhar para dentro de nós: poxa, eu sou falho. Quando nós olhamos para dentro da nossa vida, nós olhamos para Deus e reconhecemos que Deus é santo, e nós olhamos para nós, igual Isaías fez. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele viu que Deus é santo, e ele olhou para dentro de si: não, eu sou um homem de lábios impuros. A santidade nos faz ver o nosso eu. A santidade nos faz ver, quando nós nos santificamos, a santidade nos faz ver o nosso eu. Isso é tão forte, que quando nós nos santificamos, nunca a gente se opõe mais do que o nosso próximo. Porque quem era mais santo do que Jesus? Quem foi mais santo do que Jesus? E o mesmo se colocava menor do que todos que estavam à sua volta. Amém? Ele se colocou como um dos menores. Ele deu o exemplo de servo. Quer conhecer alguém? Quer conhecer alguém? Dê-lhe autoridade, dê-lhe uma posição, coloque-o em cima de algo que ele seja maior do que outras pessoas. Você vai conhecer. Dê-lhe autoridade, coloque mais alto, e você vai ver quem são. Jesus, ele nos mostrou um exemplo de humildade. Jesus nos mostra um exemplo de humildade, porque Ele é santo. Isaías está olhando a santidade de Deus e observando que Ele é santo, mas ele olha para si: eu sou um homem de lábios impuros. Quando nós nos santificamos, nós olhamos para dentro de nós e vemos que nós somos falhos, que nós não somos mais do que ninguém. Você não é mais do que ninguém. Você não tem o direito, e nós não temos o direito de apontar a ferida de ninguém. Nós não podemos, não temos, não está isso em nós. Nós estamos vivendo numa era em que as pessoas se colocam demais, de uma forma tão grande, maiores do que os outros, que as pessoas começam a olhar olhos nus. Assim, não, olha, aquele vai para o inferno. Olha, aquela vai para o inferno. Aquele que está ali atrás, ó, também vai para o inferno. Aquele ali vai para o inferno.
e começam a sentenciar as pessoas. As pessoas começam a olhar, ver, tem esse poder de mandar os outros para o inferno. O processo de santidade da nossa vida começa a olhar para dentro de nós. O processo de santidade para a nossa vida começa a olhar e ver que nós somos pecadores iguais a todos, que nós estamos no mesmo patamar iguais a todos, exceto que estamos na busca de um processo, pecadores à busca de arrependimento, pecadores à procura de um aperfeiçoamento, pecadores se arrependendo dos males que estão a acontecer, exceto que existem pessoas que pecam, mas não se arrependem. Mas nós somos pecadores, se arrependendo dia após dia. Nós estamos nos arrependendo dia após dia. Nós não temos remorsos, amém? Não existe remorso, nós não temos esse remorso. Nós nos arrependemos do mal que nós cometemos, que nós falhamos, do pecado que nós cometemos. Nós nos arrependemos desses pecados. Nós somos pecadores, e nós temos que olhar para dentro de nós e ver que nós somos pecadores. Eu sou um pecador, você é um pecador, nós somos pecadores, nós pecamos constantemente. E quando nós estamos nessa busca por santidade, nós olhamos para isso, e nós olhamos para isso e vimos que nós não somos mais do que ninguém. Não somos mais do que ninguém. Você não é mais do que ninguém. Você é uma pessoa qualquer. Nós somos uma pessoa qualquer. Quem é grande é Deus. Quem é maior é o Senhor. O Senhor é que é grande. Ele é grande. O Senhor é quem é maior em nós, nas nossas vidas. Mas nesse processo de santidade, nós temos que olhar igual a Isaías. Não, eu sou um homem de lábios impuros. Eu tenho que reconhecer, tenho que olhar isso. Mas uma coisa me chama a atenção, é que ele, além de se reconhecer que ele é um homem de lábios impuros, ele reconheceu a transformação, ele sentiu a transformação. Ele sentiu a transformação, porque a palavra de Deus nos fala que um anjo veio e pega com uma tenaz e com uma brasa viva, toca nos seus lábios, e ele sente a transformação. Ele sente essa transformação. Ele sente essa transformação. E não há nada melhor quando nós sentimos essa transformação de Deus na nossa vida, quando nós somos tocados e percebemos que Deus nos toca, percebemos essa transformação da nossa vida. Do contrário de muitas pessoas que estão a viver nos dias de hoje, pecando, falhando, e acham que nunca que são dignos de serem perdoadas. Elas sentem que são pecadoras, mas nunca sente que Deus é capaz de lhes tocarem, que o Senhor é capaz de lhes perdoarem. Não são capazes de entender que existe um Deus que perdoa, que existe um Deus que restaura. Isaías, o profeta, ele sentiu, percebeu que era um homem de lábios impuros, mas percebeu Deus tocando nos seus lábios, percebeu a transformação na sua vida, sentiu. E quantos nesta manhã sentiu essa transformação de Deus? Está sentindo essa transformação do Senhor? Está sentindo que são perdoados? Estão sentindo que foram perdoados? Estão sentindo que Deus está tocando sobre a sua vida nesta manhã? Então sinta perdoado, sinta e receba o perdão do Senhor, receba a transformação do Senhor sobre a sua vida, receba o toque de Deus sobre a sua vida nesta manhã. Sinta o toque do Senhor nesta manhã, nessa atmosfera que nós estamos a viver nesta manhã. Sinta o toque do Senhor sobre a sua vida, sinta o toque do Senhor sobre o teu corpo físico nesta manhã. Eu não sei como você adentrou aqui hoje, mas eu quero te dizer, Ele está aqui nesta manhã. Deus, Ele te toca nesta manhã. O Espírito Santo de Deus te toca nesta manhã. Sinta o toque do Senhor na sua vida nesta manhã. Sinta-se tocado por Ele. Não sinta apenas como um pecador, mas sinta sendo tocado pelo Senhor nesta manhã. Sinta a visita de Deus sobre a sua vida nesta manhã. Receba o renovo do Senhor sobre a sua vida nesta manhã. Seja renovado por Ele nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar sobre a sua vida nesta manhã.
Nós precisamos sentir o que Isaías sentiu. Nós precisamos entender e ver. Precisamos entender e ver e enxergar que o mesmo Deus que fez na vida de Isaías é o mesmo Deus que faz em nós. É o mesmo Deus que faz em nós. E precisamos desse toque, precisamos ser tocados por Ele. Mesmo vivendo, mesmo passando por aflições, nós temos que estarmos dispostos, numa disposição igual Isaías esteve e se colocou diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Mesmo passando, nós mesmo enfrentando aflições. Eu sei que as aflições às vezes nos tiram do sério. Os problemas nos tiram do sério. As aflições que às vezes vêm, nos tira do nosso lugar de seguro, nos tira do nosso lugar seguro. Tira o nosso chão às vezes. Rouba, como se diz, tira o tapete que estava debaixo dos nossos pés. E nós começamos a olhar assim, meu Deus, como é que isso foi acontecer? Ou por que que isso foi acontecer? E às vezes nos desnorteia. Nós ficamos sem rumo, nós ficamos sem direção. Por vezes ficamos sem direção. Porque às vezes as aflições são fortes. Os problemas são tão grandes que nós olhamos e falamos assim, meu Deus, Senhor, e agora? Mas uma coisa é certa, nunca devemos tirar o nosso olhar do Senhor. Nós nunca devemos tirar o nosso olhar de Deus. Olhando para o Senhor, vendo Deus, Ele está ali. O Senhor está no centro. Deus, Ele está sentado no trono. Deus, Ele está sentado no trono. Deus, Ele continua assentado no trono. E dizemos, Senhor, eis-me aqui, Pai. Independentemente da situação em que me rodeia, independentemente das circunstâncias que estão aí, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus, eu estou disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui, Pai, usa-me, Senhor, usa-me, ó Deus, Senhor, usa-me, Senhor, envia-me, Senhor, envia-me, ó Deus. Que o Senhor nesta manhã, que Deus nesta manhã, possa nos dar esse sentimento maior do que a circunstância. Que Deus nesta manhã possa nos dar esse sentimento maior do que as aflições, e dizer, Senhor, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, Senhor. Assim como Isaías disse, Deus, estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor. Irmãos, nós temos que dizer nesta manhã, Deus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Quantos estão aqui nesta manhã e que querem se apresentar diante desse Deus, e que se apresentam diante desse Deus aqui nesta manhã, olhando para dentro de si, olhando que não é mais do que ninguém. Você que chegou aqui nesta manhã, olha para dentro de si nesta manhã, faça uma reflexão dentro da sua vida nesta manhã. Isaías, mesmo sendo profeta, ele não quis ser maior do que ninguém. Ele olhou as suas falhas e olhou e viu que era um homem de lábios impuros e que se habitava no meio de homens de impuros lábios. Mas o Senhor tocou, o Senhor lhe tocou. Da mesma forma que o Senhor nesta manhã, o Senhor nos toca, somos tocados por Ele. Deus nos toca aqui nesta manhã. Eu sinto o toque do Senhor aqui nesta manhã. Eu sinto Deus tocando em muitas vidas aqui nesta manhã. Eu sinto o Senhor tocando sobre a sua vida nesta manhã, tocando sobre o teu corpo físico nesta manhã. Não é uma manhã qualquer. Hoje Deus, Ele pode te curar. Deus, Ele pode te curar. Receba a cura do Senhor sobre a sua vida. Receba a cura de Deus. Receba a cura do Senhor. Eu não sei como você adentrou, como você está, como anda a sua vida, mas eu quero te dizer, Deus, Ele está aqui nesta manhã. E Deus, Ele está aqui nesta manhã. Deus, Ele está aqui nesta manhã para te curar, para te restaurar, para te dar uma vida nova, uma vida em abundância. Deus está aqui nesta manhã.
para fazer um milagre em nossas vidas. Que nós possamos nesta manhã e enxergar e ver que Deus está assentado no trono, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa palavra que Deus colocaram no meu coração para transmitir para nós como igreja do Senhor nesta manhã, nesse culto de Santa Ceia, nesse culto onde nós estaremos olhando. Deus entrega o seu Filho para que pudesse morrer por nós. Jesus, ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita, e vivo ele está aqui nesta manhã. Jesus, à destra do seu Pai, à destra de Deus, ele reina, e eles estão assentados no trono. E como igreja do Senhor, a palavra de Deus nos fala no livro de Apocalipse, nos fala que nós como igreja vamos estar ao lado dele, como igreja do Senhor. Já reparou estar sentado ao lado do trono de Deus? Já parou para pensar que nós vamos estar assentados ao lado do trono deste Deus? Amém? Reinar com ele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça neste momento, fechasse os teus olhos, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo nesta manhã, mais uma vez por esta palavra, Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor dera a visão, Senhor Jesus, a Isaías, e ele viu, ele enxergou, e através daquela visão, Senhor, que ele teve, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. O Senhor estava lá, quem reinava era o Senhor. O Senhor é quem reinava. Da mesma forma, Senhor Jesus Cristo eterno, em que ele viu o Senhor reinando, também percebeu algo na sua vida, que ele também era um pecador, que ele pecava, mas sentiu o toque, e sendo tocado por ti, e se dispôs, Senhor Jesus Cristo, a te servir e a estar diante de ti. Nesta manhã, Senhor, aqui nós estamos, Pai, assim como o profeta Isaías, Pai, também te enxergamos assentado no trono, e nesse trono o Senhor reina, e o Senhor reinará para sempre, Pai. Senhor Jesus Cristo eterno, assim como houve um reconhecimento de Isaías, olhando para dentro de si como sendo pecador, olhamos também para dentro de nós e observamos, Pai, que também pecamos, erramos e falhamos. Mas isso não significa, Senhor Jesus Cristo, que nós não podemos ser perdoados por Ti. Pelo contrário, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos ama e está de braços abertos para nos perdoar. E é por isso, Senhor, que nós te agradecemos, porque Tu és um Deus que mesmo, Senhor, olhando para nós, percebendo que somos falhos, o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor não olha como o homem olha, o Senhor não enxerga como o homem enxerga, porque o Teu olhar, Senhor Jesus, é um olhar de misericórdia, e é através dessas misericórdias, Senhor, que estamos aqui nesta manhã. Não somos consumidos, Deus, através da Tua misericórdia, é o que diz a Tua palavra. E assim, Senhor Jesus, como igreja, nós te agradecemos nesta manhã, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor nesta manhã.